Olá, Motolama na área. Outro dia me perguntaram por que os americanos gostam tanto de corridas em pistas ovais, tipo Indianápolis, tipo aquelas provas de dirt track que acontecem em circuitos ovais de terra. A primeira resposta que veio na minha cabeça é porque eles valorizam muito a participação do público, e nos ovais dá para ver a pista toda. Mas daí vem um segundo pensamento. Mas e o Supercross, que acontece dentro do estádio e dá para ver a pista toda também e não é oval? Qual seria a explicação? Aí iniciei uma pesquisa básica sobre o assunto. De cara, me deparei com as famosas pistas de madeira, famosas lá para o início do século XX. E futucando mais fundo, achei um texto do brother velho de guerra, advogado, jornalista, motociclista Fausto Macieira, do canal Mundo Moto. E o cara sabe tudo de motocicleta. Tanto sabe que fui lá colar sobre o assunto board tracks, que são pistas de madeira. E essas pistas já eram ovais, ou como chamavam antigamente, ovais. Na realidade, chamavam de motodrome, que era uma mistura de motocicleta com velódromo, motodrome. Até automóveis correram nessas pistas. Era alguma coisa semelhante aos Globos da Morte que tem no circo. E eram um pusta sucesso na época. Atraíam um público de até 80 mil pessoas para assistir a corrida e os acidentes que aconteciam com frequência. Foram tantos acidentes que apelidaram essas pistas de Murder Drone, murder de assassinato. Muitos dos acidentes não eram por conta de tombo das motos, mas sim por defeitos na pista. E as pistas tinham curvas inclinadas, de forma que os pilotos não tiravam a mão para fazer as curvas. Era a mão dentro o tempo todo. E as velocidades para a época eram fantásticas, chegaram a bater recorde de 200 km por hora. Inclusive, os primeiros recordes de velocidade saíram dessas pistas. Hoje vamos contar como surgiram, como funcionaram e como acabaram essas incríveis pistas de madeira. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Tudo o que acontece hoje em dia no mundo motociclístico e fora dele tem uma explicação histórica. E para entender como as coisas chegaram no ponto que estão hoje, temos que olhar lá para trás para poder entender. Por isso, sempre que estou contando alguma coisa, eu relaciono com algum fato histórico para contextualizar o que está acontecendo. E para não perder nada, verifique se está inscrito no canal Motolama, dê aquele cordial like, comente se sentir desejo e compartilhe nas suas redes sociais, aquelas que eu já falei. E olhando para o passado, podemos entender como que os tropeiros carregavam suas bagagens lá no meio do século XIX. Mas você, que é um sujeito moderno, tem que usar as bolsas e alforjes da Harley Rider. A Harley Rider fornece equipamentos para que o tropeiro moderno carregue suas malas e pertences nas suas viagens. Visite o site da Harley Rider e lá você vai encontrar tudo que o tropeiro moderno precisa. E se usar o código MOTOLAMA5, vai ter um desconto de 5% em qualquer item do site. Atualize-se! Desde o surgimento dos veículos automotores, lá no final do século XIX, muitas invenções e evoluções aconteceram. Tanto no ramo automobilístico/motociclístico, quanto na evolução do ser humano. Mas como a invenção do absorvente íntimo foge do nosso foco, vamos nos ater às evoluções do motociclismo. E um desses processos que evoluiu foi a bicicleta. E com a evolução da bicicleta, veio a necessidade premente de mostrar para o amiguinho que você pedalava mais rápido do que ele. Mas nas pistas de terra, lembra, não existia asfalto ainda, a dificuldade de pedalar com velocidade na terra era meio limitante. E como o asfalto só ficou economicamente viável lá para 1909, o jeito para fazer uma pista lisa foi fazer de madeira. E são os conhecidos velódromos que existem até hoje. A construção desses velódromos era relativamente simples e barata. E já existia tecnologia para esse tipo de construção lá na Europa. Mas o mimimi já tinha sido inventado. E começaram a colocar a culpa da falta de velocidade das bicicletas na resistência do ar. Até tentar arrumar um corta-vento, mas não deu muito certo.
Aí surgiu um gênio da época sugerindo de colocar uma moto na frente da bicicleta e a bicicleta ia atrás no vácuo. A ideia é que a moto indo na frente quebrasse a resistência do ar, deixando o ciclista meio no vácuo, conseguindo assim atingir uma velocidade mais alta. E isso foi assim até que alguém fez a pergunta que não queria calar: para que a bicicleta? Vamos fazer as corridas só com as motos. E isso foi o início do sucesso das board tracks, pistas de tábuas. As motos atraíam muito mais público que as bicicletas. E como na época ainda não existiam as big trails, as bicicletas ficaram relegadas a ir na padaria comprar pão. E com isso, muitos fabricantes de bicicleta começaram a fabricar motos, como por exemplo a Indian. A primeira pista construída especificamente para a corrida de motos foi inaugurada em 19 de março de 1909, em Los Angeles, na Playa del Rey. A pista era redonda e tinha um comprimento de um pouco mais de 2 km, e foi feita inteiramente de madeira. Desde a estrutura, as arquibancadas e até a pista. Tudo com tábua de 2 polegadas de espessura. Imagina a quantidade de madeira usada nessas pistas. Conta que o desmatamento da Amazônia começou nessas obras. Eu não acredito. Essas pistas inicialmente foram construídas só para motos. Mas com o tempo colocaram até automóveis para correr nessas pistas. E as pistas de madeira se espalharam, principalmente porque era mais barato do que construir pistas mais permanentes. Só para ter uma ideia, o custo total da Tacoma Speedway, em Washington, com 2 milhas de extensão, foi apenas $6 mil em 1915. Dólares da época, é claro. E isso era merreca, se comparado com os $700 mil gastos apenas para pavimentar a pista de Indianápolis, que tinha 2,5 milhas. Qualquer madeira servia. E até por conta disso, as pistas não duravam nada e exigiam manutenção constante. Na média, elas duravam apenas 3 anos. E com a falta de manutenção, elas eram largadas ao abandono. Mas não sem que antes acontecesse um monte de acidente por conta da má qualidade do piso. Eram tábuas que soltavam e a moto entrava no buraco. Eram lascas de madeira que voavam na cara do piloto. Enfim, daí veio o apelido de Murder Drum, como já contei lá atrás. De início, as pistas eram curtas, chegando a ter apenas 400 metros com um tempo de volta de 8 segundos. E com o público crescendo, as pistas começaram a crescer, chegando a 3.200 metros. Mas elas não cresceram para ficar mais longa, para assim para ter mais espaço de arquibancada e caber mais público. Só para entender a dimensão da coisa, numa corrida que teve em Chicago em 1915, deu 80 mil pessoas. Se comparado com apenas 60 mil de uma corrida em Indianápolis 2 semanas antes, era muita gente. Outro exemplo era em Tacoma, no estado de Washington, com uma cidade de apenas 83 mil habitantes, na pista de lá deu 35 mil pessoas. E é claro que para atrair o público, os organizadores ofereciam prêmios vultuosos, chegando a $25 mil na época. E isso era uma pequena fortuna. Aliás, era uma grande fortuna. Convertido para hoje, daria qualquer coisa em torno de $1 milhão. Ou seja, era uma grana preta. E com isso, os pilotos tornaram-se celebridades. E vários nomes entraram para o Hall da Fama. Nomes como Harry Crandall, Jake Rosier, Arvin Jenke e muitos outros. Mas a moda foi tão forte que os próprios fabricantes começaram a fazer suas pistas. Foi o caso da Indian, que fez sua primeira pista em Springfield. E não era para menos. Até 1911, a Indian dominava esse tipo de competição. E depois veio a Excelsior e a Philandro. Muitos desses motódromos foram projetados pelo imigrante escocês e campeão de ciclismo Jack Prince. Dizer que projetava é licença poética. Ele cravava um monte de estacas no chão, tudo no olhômetro, marcando o perímetro e o desenho geral da pista, e o resto ficava por conta da peãozada. As curvas tinham uma inclinação média de 30 graus, mas isso também não era exato. Afinal, era o peão que decidia a inclinação da curva. Algumas chegavam a ter uma inclinação de 50 graus, e isso possibilitava que as motos pudessem fazer a curva com velocidades absurdas. E ninguém tirava a mão? Ou seja, andavam de gás dentro o tempo todo, chegando a velocidade de quase 200 km por hora. E com essas velocidades, os acidentes eram inevitáveis, e quanto mais rápido, pior o acidente. E para complicar, tudo era dificultado
pela fumaceira que as motos faziam queimando óleo. Mesmo que não caíssem, correr na pista de tábua era extremamente perigoso por conta das lascas e farpas que levantavam do piso. E por conta da tecnologia primitiva dos pneus, isso era uma tragédia anunciada. Contam que volta e meia cravava uma lasca na cara do piloto. Lembra que os capacetes da época eram meras toucas para não sujar o cabelo de óleo e não protegiam nada. E para complicar, não existiam regras de segurança na pista. Ou seja, atropelar pilotos já caídos e mecânicos que estavam na beira da pista era normal. Segundo Pete De Paolo, que escreveu o livro Wall Smacker, que traduzido seria qualquer coisa como batedor na parede, dizia que correr nessas pistas era uma grande sensação de desviar de buracos e de madeira voando. E isso sem falar nas motos que volta e meia ejetavam da pista, indo acertar o público que estava na arquibancada. Como conta esse recorte de jornal da época. 6 mortos. E lembra que a manutenção dessas pistas era meio capenga. Mas o sucesso dessas pistas foi meio que ofuscado pela Primeira Guerra entre 1914 e 1918 e a gripe espanhola, que durou até 1920. Mas com o fim da guerra e da gripe, as corridas voltaram com força, com mais acidentes. Haviam nessa época mais de 130 pistas de madeira espalhadas pela terra do Tio Sam. Imagine a quantidade de acidentes que essas pistas provocavam. Mas com a evolução da tecnologia, o aumento da cilindrada e a física lutando contra, as velocidades das pistas foram aumentando, chegando a ultrapassar os 200 km por hora. E com isso, as ultrapassagens foram ficando mais difíceis. Até que na pista de Nutley, Nova Jersey, numa pista que tinha apenas 200 metros, com 6 segundos com tempo de volta, o piloto Ed Racha, sim, nessa época já tinha racha, ejetou da pista, levando com ele outra motocicleta, matando 4 pessoas na arquibancada e ferindo outras 10. Foi uma devastação. Os jornais da época, que já eram daqueles que espreme e sai sangue, adoraram estampar na primeira página o acidente e as mortes. E com a publicidade negativa, os fabricantes foram aos poucos tirando o apoio dessas competições. E ainda, com os altos custos de manutenção dessas pistas, começou a inviabilizar o negócio. Ainda não existia tratamento que fizesse a madeira durar mais de 3 anos. A reforma desses pisos exigia mais de 100 mil metros quadrados para fazer 2 km de pista. E isso custava em torno de 125 mil dólares da época. Lembra que na terra do Tio Sam também tem inflação. Chegou um ponto que os carpinteiros consertavam a pista apenas por baixo e às vezes até com a corrida rolando. Com as ultrapassagens ficando mais difícil, quase sempre a moto mais rápida vencia a corrida, desde que não quebrasse. E isso fez com que o público mudasse o foco para provas menos previsíveis, que eram as disputadas em pista de terra. Mas o enterro final dessas provas veio com a Grande Depressão em 1929. Mas o legado dessas pistas continua até hoje, desde seu formato oval, pistas inclinadas, pistas largas e vastas arquibancadas para o público comer cachorro-quente enquanto assiste os caras se pegando na pista. Foram 15 anos da primeira prova em pista de madeira até a última. O número de fatalidades é incontável, mas isso aconteceu quando a motocicleta estava começando a se tornar um veículo viável e utilizável pelo afegão médio. E como diz o ditado, para fazer um omelete tendo que quebrar alguns ovos. O problema das pistas de madeira foi que quebraram ovos demais. Mas o importante é que muitas das normas de segurança das pistas atuais surgiram desses moedores de carne dos anos 10 e 20. E infelizmente é assim que se evolui, quebrando ovos. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui!